Quando minha mãe morreu, ela pesava 262 quilos. Quando criança, nunca entendi por que ela não podia comparecer às reuniões de pais e professores ou nas minhas apresentações na escola. Aliás, eu não entendia por que ela não podia até mesmo me buscar. Sempre era uma babá ou vizinho me levando pra lá e pra cá e fazendo essas coisas que ela nunca fez. Isso pelo menos até eu ter idade suficiente para pegar o ônibus sozinho. Depois da escola, sempre que eu voltava para casa, ela estava jogada em uma cadeira com o queixo pingando gordura e molho das refeições prontas que ela havia comido. Toda a nossa casa exalava o fedor das manchas de suor encharcadas em rolos grossos, o aroma mofado de um tapete deixado sozinho durante anos. Eu convivi com isso durante anos, minha infância definhando naquela casa apodrecida. Não sabia naquela época, mas agora percebo que uma parte de mim sempre sentiu a coisa errada de tudo isso. À medida que comecei a envelhecer, minha ignorância se transformou em repulsa. Foi uma combinação de vergonha e medo. Vergonha de que eu vim daqui dessa casa totalmente repulsiva. Medo de que isso era o que eu poderia me tornar. E medo também de que ela morresse um dia. Morresse e me deixasse sozinho nesse mundo. Fiquei com raiva. Por que ela não conseguia melhorar? Por que ela não conseguia simplesmente se levantar, ir além da cozinha, talvez até mesmo sair de casa, mudar, sabe? Uma parte de mim queria matá-la de fome, mantê-la sufocada, sem nenhum alimento, até que ela perdesse aquele poço todo de gordura. Apesar de todo esse transtorno, no entanto, ela ainda era minha mãe. E eu não podia simplesmente fazer isso. Ela era a única pessoa que eu tinha. Ainda assim, ter que esfregar entre as pontas úmidas de sua pele e gordura com um pano úmido todas as noites, vesti-la e até mesmo levá-la ao banheiro começou a me corroer, me deixar com raiva e ao mesmo tempo triste. Você tem que entender do que eu estava fugindo quando entrei na faculdade de medicina no estado vizinho ao meu. Pela primeira vez na vida, cresci e não fui diretamente responsável por aquela porca corpulenta que era minha mãe. Ela ficaria em nossa pacata cidade, com um cuidador pago com seu próprio seguro de vida que cobria invalidez. E eu estaria livre para viver minha vida. Isso é o que eu imaginei de qualquer maneira. O problema com esse tipo de plano é que sempre há algo para te arrastar para baixo, algo para corroer suas esperanças até que não reste mais nada de sua sanidade. Para mim, foi a necrose da minha mãe. Se você não sabe o que é isso, aqui está uma definição básica. Necrose é basicamente a morte prematura de células em tecidos vivos. O que isso realmente significa, de grosso modo, é que ela estava apodrecendo em uma jaula feita de sua própria carne. O peso de seu próprio corpo esmagou a carne de suas costas, fazendo com que o sangue parasse de circular e começasse a matar partes e mais partes de seu corpo. Isso significava que eu tinha que voltar para casa e cuidar dela novamente. Isso depois de apenas 26 dias de liberdade longe dela. Voltei a sentir o cheiro familiar de mijo, suor e mofo, mas tudo isso estava misturado com um novo e mais aterrorizante cheiro, um cheiro azedo, enjoativo, de carne podre. Quando cheguei no meu primeiro dia,
até me assustei porque ela não estava em sua cadeira habitual. Em vez disso, a encontrei deitada num colchão num quarto que ela não usava desde que me lembro. As molas, obviamente, não paravam de ranger sob o seu peso. Ela estava vestida com uma camisa azul simples, quase como uma camisola de hospital, e levantando a borda inferior. Meus olhos enxergaram o lugar onde ela estava apodrecendo. Quase parecia que algum animal raivoso havia mordido ela, só que sem nenhum ferimento aberto. Em vez disso, toda essa parte nojenta e podre estava coberta por alguns pedaços pretos e quebradiços de carne, com sangue seco escorrendo das rachaduras entre cada glóbulo de carne. De repente, a superfície podre balançou e minha mãe se virou para olhar para mim. Sua testa estava coberta de suor, seus olhos vidrados se desviando dos meus. A vergonha passou por seu rosto por apenas um segundo, mas foi encoberta por um sorriso fraco pela felicidade em me ver. Não. Eu não iria sorrir para ela de volta, aceitando aquilo como algo normal. Sem dar nenhum aceno ou ao menos dizer oi a ela, saí do quarto, fechando a porta atrás de mim. Eu lidaria com ela mais tarde. Fui arrumar minhas malas no meu quarto antigo. Ao olhar pela janela, vi a casa do meu vizinho, Michael, fechada, toda cheia de folhas no quintal, como se estivesse abandonada. Estranho. Ele costumava cuidar da minha mãe antes do cuidador. É um morador bem antigo dali. Saudades desse cara. Muito mais dele do que da minha própria mãe. Depois de pouco mais de uma semana em casa, minha mãe piorou mais ainda. Sei que você pode ter pensado que não dava para piorar. Eu também pensava isso, até ver mais uma cena terrível. A podridão atingiu a parte de trás de sua coxa em apenas uma semana. Seu osso branco pálido vindo à tona, atravessando um poço de pus viscoso, carne protuberante e sangue escuro e coagulado. O médico me disse para apenas mantê-la limpa e desinfetada, mas parecia que toda vez que eu tentava raspar a gosma, uma nova camada escorria. Eu também comecei a racionar a comida dela, a alimentando em uma dieta com metade do tamanho de uma pessoa normal, na esperança de que isso talvez a ajudasse a emagrecer. Pensei que seria bom, mas foi um erro. Eu a flagrei numa noite, quando ela pensava que eu estava dormindo. Observando da escuridão, vi sua mão se estender por detrás dela, na cratera chorosa de sua coxa apodrecida. Ela retirou um pouco da gosma e carne, as unhas raspando o osso exposto. Tremendo e gemendo, obviamente com muita dor, ela levou a mão trêmula e cheia de lodo à boca e a enfiou. Eu silenciosamente engasguei enquanto a observava lamber a gosma branca e transparente de seus dedos, estalando os lábios ruidosamente. No dia seguinte, cobri o ferimento com várias camadas de curativo e tentei esquecer aquela imagem. Ainda tenho pesadelos com isso. Quase a vi fazer isso várias outras vezes depois, virando as costas toda vez que me aproximava. Acho que a única razão pela qual não mencionei o assunto para ninguém foi porque isso tornaria tudo muito real e me forçaria a reconhecer a verdade do que tinha visto. Eu estava em negação. Ela estava comendo sua própria carne azeda e podre, e eu simplesmente a deixei fazer isso. Quando ela finalmente morreu de uma infecção no sangue, eu não conseguia nem suportar ficar mais naquele ambiente, por mais contaminado que estivesse pelo fedor enjoativo de decomposição. Ela havia perdido 26 quilos naquele momento. Às vezes, ainda não consigo deixar de me perguntar quanto disso ela comeu.
No final, tive que chamar um guindaste para retirar os últimos restos mortais de minha mãe. De certa forma, essa foi a parte mais trágica possível de sua morte. A primeira e última vez que ela saiu de casa para nunca mais voltar. Hoje em dia, olho para minha cintura cada vez mais espessa e sinto medo. Eu me tornarei ela? Vou me render aos meus impulsos? A fome na minha barriga me comendo vivo? Vou começar a apodrecer e a me comer só para sentir que estou satisfeito? Eu gostaria de poder ver o futuro. Estou com um apetite estranho e agora tenho que tristemente confessar que nosso vizinho parecia realmente apetitoso. Até a próxima. Obrigado.